Fala, torcida colorada, eu sou o Henrique e tô aqui para falar das atualizações do Inter, atualizações importantes, né? A gente tem alguns dias aí que a gente não lança vídeo do Inter, então eu tô aqui para te atualizar das informações e dar a nossa opinião de sempre, né? Opinião torcedora e opinião aí do nosso canal aqui no Pitaco Colorado. Vamos direto ao assunto então. Venda de ingressos para o jogo River Plate e Internacional. O Inter vai começar a vender os ingressos da sua torcida, os ingressos disponibilizados pela diretoria do River Plate à torcida colorada, cerca de 2.000 ingressos, né? E o Inter vai começar a vender esses ingressos através do seu aplicativo Mundo Colorado a partir do dia 19 de julho. Então vão ser aí cerca de 2.000 ingressos, ainda não temos informação de valores, né? Mas mais para frente aí a gente vai ter mais atualizações e o Inter vai fazer uma mobilização muito grande para esse jogo, super importante, né? No dia 1º de agosto, o primeiro jogo, lá no Monumental de Nunes, né? O reformado Monumental de Nunes, agora com a torcida mais próxima. Essa era a primeira informação que eu queria dar para vocês. Sérgio Rocher, goleiro do Nacional do Uruguai, deve ser anunciado até o final da semana. Ele tem aí algumas pendências, quem tem não, os empresários têm uma pendência financeira aí para tratar com o Internacional, questão da proposta mesmo, e o que está sendo debatido ainda é a forma do pagamento. O valor já foi acertado, né? 1.900.000 dólares, mas ainda está sendo debatida a forma como esse pagamento vai ser feito, se vai ser pagamento à vista, se vai ser parcelado, aquela questão de negociação normal do futebol, né? Bom, sobre isso, assim, primeiro foi falado sobre a questão de valores, né, que seria um valor muito alto para um goleiro, mas sigo afirmando, sigo com a minha opinião, favorável à contratação de um goleiro pegador de pênaltis, né, se sabe disso, um goleiro experiente, de 30 anos, e uma peça de reposição, porque lá na frente o Santos pode negociar o John, ou pode negociar até antes, visto que a janela está aberta. Se ele for negociado para o exterior, é um goleiro que está valorizado pelas suas atuações, pode ser que ele saia do Inter logo adiante. E aí o Inter se depararia com o Kehler no gol, né? E a gente sabe que o Kehler é um goleiro inseguro, principalmente levando em consideração a competição, que nós temos mais chance aí no futuro, e uma competição muito importante como a Copa Libertadores América. E até para garantir vaga na próxima, né? Digamos que o Inter não passe, a gente tem aí vários motivos para acreditar que não passe. A gente está falando várias vezes em questão de treinador, coisa que eu vou atualizar no conteúdo amanhã falando sobre o trabalho do Mano Menezes. Mas como a gente não tem muitas esperanças, né? Mas a gente tem que tentar, né? E a gente só vai conseguir tentar, né, com jogadores de qualidade. E o Rocher é um jogador de qualidade. Por isso eu sou favorável à chegada dele. Talvez o Cartucho poderia ser utilizado em outra contratação? Sim, mas vai que lá na frente a gente perde o John e tem o Kehler, né? Mas aí também tem goleiros da base que não foram testados, né? E aí é complicado da gente fazer uma avaliação sobre esses goleiros se no Inter eles são lançados muito tarde. A gente não sabia como é que era o Kehler, mas a gente foi descobrir agora com 26 anos quando ele foi lançado, né? Quando ele foi lançado foi que a gente descobriu que até gostamos dele no início, né? Acredito que todos nós tenhamos... as atuações dele no começo foram boas, mas acabou decepcionando depois. O Inter voltou a carga por Martegani, né? Agustin Martegani, meia do São Lourenço, de 23 anos. O Inter fez a proposta por ele lá no começo do ano, mas acabou não fechando com o meia argentino. E tem algumas questões importantes aí, duas, tá, que eu quero citar. Primeiro, ele seria o 8º estrangeiro do elenco. O 8º estrangeiro. O Inter só pode ter, todos os times só podem ter 7, né? A CBF aumentou esse limite para 7. Então, se ele for o 8º estrangeiro, quem é que vai sobrar, né? Claro que muitas vezes a gente não vai ter o Arangues, né? A gente não sabe como é que vai ser a sequência do Ener Valencia, a gente não sabe como vai ser o mercado, ele não vai estar todos os jogos também. Porém, a gente tem que pensar que esse 8º estrangeiro atrapalharia a logística, né, dos treinamentos, atrapalharia a logística da preparação para os jogos, quem vai jogar. O Martegani viria para fazer uma parceria com o Alan Patrick, ou ser até o reserva do Alan Patrick, mas se a gente precisar do reserva do Alan Patrick e os outros estrangeiros já estiverem ali, seria o 8º estrangeiro, detalhe,
Fechando com o Rocher, tá? Fechando com o Rocher. O Rocher é o 7º estrangeiro, né? E vai ser anunciado até o final da semana. Provavelmente essa negociação não vai melar. Pode sempre acontecer no mundo do futebol, tá, gurizada? Isso pode acontecer sim, mas não é a tendência. A tendência é de acerto. Tanto que o Rocher não jogou no último jogo do Nacional. Então, com o Rocher acertado, o 8º estrangeiro seria Martegani, se ele viesse para o Inter. Tem esse detalhe. E um jogador o segundo detalhe agora que eu quero falar com vocês é que ele é um jogador de 23 anos e que se na Argentina ele não estourou ainda com 23 anos, será que ele é um bom jogador? Será que ele é uma solução ou ele é um novo Sarrafiori, um novo Scocco, que até vem mais velho para o Inter, mas enfim, um novo jogador, a gente do Martin Luque, um Iturbe que, né, o Grêmio contratou agora, mas era chamado de novo Messi, aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente chama esses jogadores de novo Messi, novo Romário, novo Ronaldo, novo Ronaldinho Gaúcho, novo Rivaldo. Então esse é o meu questionamento, a minha preocupação. O Martegani, ele é tão bom jogador assim a ponto de ser, de merecer essa atenção da diretoria do Inter tantas vezes? Ou ele é um jogador mais do mesmo? Fica aí a pergunta, né? O Inter recusou 3 ofertas de empréstimo pelo alemão, tá? E aí é que eu quero chamar a atenção para mais uma avaliação negativa que eu faço da diretoria do Inter. Vocês lembram daquele vídeo que eu lancei esses dias, né? Falando de uma avaliação da gestão Alessandro Barcelos e até colocamos na aba comunidade uma enquete perguntando aí para a gurizada a avaliação da torcida colorada diante do trabalho de Alessandro Barcelos e comentamos na live de ontem. 3 propostas de empréstimos. Frosinone da Itália, Alaniaspor e Konyaspor, acho que é essa a pronúncia correta, da Turquia, né? A diretoria recusou por achar que os valores são baixos, valores de empréstimos. O Inter prefere uma venda, mas eu não sei quem vai querer comprar o alemão, e não descarta o empréstimo, mas não descarta o empréstimo, mas exige uma compensação financeira mais forte, né? E por que essa crítica à diretoria? Porque qualquer valor pelo alemão seria aceitável. Porque ele é um jogador que não está jogando nada. Que não está jogando nada não, que ele não tem futebol, ele não tem bola, entendeu? Eu tomo cuidado sempre de fazer uma crítica pessoalizada, mas é difícil, né? No Inter a gente precisa ter, num time grande, não só o Inter, tá? A gente precisa ter resposta rápida, resposta a curto prazo, a gente precisa de cara que faça gol, e a gente vai ter o Ener Valencia, tem o Luiz Adriano, que para mim é um reserva de luxo, Luiz Adriano, e tem o Luca da base, que tem que ter espaço. Então, assim, tu precisa desenxugar o teu elenco. Mas a compensação, o alemão veio pro Inter praticamente de graça, não sei quanto que o Inter gastou, mas ele veio primeiro com empréstimo, depois o Inter adquiriu os direitos, parece que ele estava terminando lá o contrato com o Avaí, então ele vem praticamente de graça pro Inter. Qualquer retorno que ele tiver lucro, porque ele vai desafogar um pouco da folha salarial, por mais que seja pouco, baixo o salário dele, vai desafogar, e vai abrir espaço para um cara da base que merece sequência, porque daqui a pouco esse Luca que está aí, que é um bom jogador, ele vai ser emprestado para um Atlético Goianiense, para um Vila Nova da vida, né? E nada contra esses clubes, mas é os clubes que o Inter sempre empresta o jogador da base, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de consciência ao tratar da base. O Barcelos não prometeu que o time ia ser formado 60% do elenco formado por jogadores da base, lá quando ele foi eleito? Cadê essa promessa, senhor Barcelos? E aí fica recusando proposta pelo alemão, né? Bruno Henrique recebeu a proposta do Santos, tá? E o staff do jogador avalia essa proposta porque seria, segundo essa fonte aí ligada aos staffs do Santos, ao staff do Santos, seu empresário, essa proposta seria mais interessante do ponto de vista pessoal, né? Aí é uma escolha do jogador, né? Estaria em São Paulo, onde ele já se acostumou a jogar, passou por Palmeiras, passou por Corinthians. Então, né, é uma escolha do jogador. Seria um ótimo reforço? Seria, né?
mas caso ele vá para o Santos e não por uma questão salarial, e sim por uma questão pessoal, né? Uma pena para o Inter, mas todo sucesso da vida para o jogador. O Baralhas pode voltar ao Atlético Goianiense, né? E aí mais um erro da diretoria de avaliação na contratação de um jogador. Eu gostei do jogador no início, eu gostei da contratação, eu não acho um jogador desgraçado, eu acho que passou volantes por aqui muito piores do que o Baralhas, mas muito piores mesmo. Anselmo, Eduardo Henrique, posso parar por aí? Acho que tá bom, né? Baralhas pode voltar ao Atlético Goianiense, que está tentando um empréstimo junto ao jogador, que detém o Atlético Goianiense 40% de Gabriel Baralhas ainda, né? Na negociação, o Inter ficou com 60%, o Atlético Goianiense ficou com 40% e tenta um empréstimo, né? Bom negócio aí para desafogar também a questão dos volantes, né? Tem mais volantes no Beira-Rio do que na fábrica da GM. Então, bom negócio, né? Para desafogar essa questão dos volantes, para abrir espaço também para outros jogadores. Matheus Dias, que está arquivado, mas o Baralhas também já está arquivado, né? Ainda mais com a chegada de Rômulo, que entrou muito bem, encaixou como uma luva nesse meio de campo do Inter. Campagnaro, que eu gosto, acho um bom jogador. Eu vi no estádio e gostei do que vi, questão de passes, questão de inteligência do jogo, mas hoje não é titular, porque tem Johnny, porque tem Arangues voltou e voltou muito bem, né? É um jogador que dá uma dinâmica diferente para o jogo, voltou a jogar depois de um ano e voltou muito bem, né? Perto do que se esperava, porque é um jogador, de novo, sem ritmo de jogo, parado há muito tempo, então Arangues muito bem, e vai aí botar uma dor de cabeça no técnico do Internacional. Tá certo, gurizada? Se inscreve no canal, ajuda a gurizada do canal aí, Hablamos Grenal. Te inscreve aí, segue os nossos conteúdos. Poderemos, como falamos ontem, ter mais lives aí durante a semana, quem sabe, né? Te inscreve no canal, ajuda a gente, segue lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @Hablamos Grenal, tá certo? Um abraço e até a próxima.